disse o ministro da Economia. Segundo ele, nós todos sabemos que é a solução para o Brasil agora. Vamos assinar parceria para manter justamente a imunidade da população brasileira e, ao mesmo tempo, permitir a preservação de sinais vitais da economia brasileira. É o que nos interessa, porque a saúde e a economia andam juntos, disse Paulo Guedes. E esse acordo, gente, do governo brasileiro com a Pfizer, vem na hora que a produção da Pfizer está aumentando. Estava produzindo 1,5 milhão de vacinas dia. Ela já está produzindo agora 5 milhões de vacinas por dia. Então aumentam as chances de nos atender a curtíssimo prazo, o que é fundamental. Nós queremos vacinas já, logo, o mais rápido possível. Tem um brasileiro que quer viajar, comprou a viagem, precisa viajar para o exterior, tem negócios e não sabe o que fazer. Tem muitos com viagem paga. E é claro, tem aqueles que estão vulneráveis, e hoje em dia até um jovem está vulnerável a essa maldição, não é? A Covid-19. Todo mundo espera com ansiedade hoje em dia a vacina. E assim o Butantan também traz otimismo, está acelerado, destravou agora os insumos, a produção, enfim, tem previsão de mais de 20 milhões de doses até o final do ano. A Fiocruz também, já agora a notícia de que tudo está pronto para a produção local em massa. Para abril já a previsão de 42 milhões de doses. E com as novas marcas chegando, tem a Sputnik também, novos contratos, a vacina vai mudar a história aqui do Brasil. E esperamos, do fundo do coração, que nisso não haja surpresa. Melhor nem pensar nisso. Que vacina funciona, que funcione, não é? Independentemente de marca. Fé, gente, fé. Meu pai sempre dizia que cada vez que uma vacina evitava uma doença, meningite, paralisia infantil, era um milagre de Deus em ação, porque todo conhecimento, a ciência, vem do Senhor. O Dia Internacional da Mulher tem campanha nacional para combater a violência contra as mulheres. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha para combater a violência contra as mulheres em todo o Brasil. A iniciativa, chamada de O Amor Não Gera Dor, foi lançada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. De acordo com a Mulher da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, a intenção é erradicar a violência contra a mulher no país. O ministério comandado por Damares revelou dados sobre denúncias de violência contra a mulher recebidas pelos canais de denúncia do governo federal. Ao todo, em 2020, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher, tanto no Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher, quanto no Disque 100, que é o número de atendimento para casos de direitos humanos. Do total de registros, 72%, ou seja, mais de 75.500 denúncias, são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher, informou a pasta. Por falar em mulher, a Secretaria de Comunicação Social do Brasil, do Ministério das Comunicações, fez uma homenagem em comemoração ao Dia da Mulher. Uma das homenageadas foi Haley Abreu Silva Batista, a professora que deu a vida para salvar seus alunos de um incêndio em Minas Gerais. Também aparecem na lista de homenageadas a deputada federal Kátia da Silva Sastre, policial de São Paulo, que ficou conhecida após reagir a uma tentativa de assalto na porta de uma escola em Suzano. As escritoras Hilda Hilst e Clarice Lispector, assim como a Santa Irmã Dulce, a Princesa Isabel, Maria Quitéria, primeira mulher nas tropas brasileiras, a freira Joana Angélica e a combatente Maria Filipa de Oliveira, que foram duas heroínas da independência do país, além de Paraguaçu, índia brasileira, que exerceu papel fundamental para a integração dos povos nas primeiras décadas após a chegada dos portugueses no Brasil. O Dia Internacional da Mulher ainda, como homenagem, a Câmara iniciou a semana dando celeridade a vários projetos de lei encaminhados pelas mulheres deputadas. Aqui na Câmara dos Deputados, somente nos últimos 2 anos, 50 propostas selecionadas pelas parlamentares foram votadas. A semana, inclusive, começa com vários projetos prioritários da bancada feminina, ganhando celeridade e indo para a pauta.
Um deles é o PL 6298, de 2019, da deputada Elcione Barbalho, do Pará, que cria o Formulário Nacional de Avaliação de Risco a ser aplicado preferencialmente pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência de violência contra a mulher. Outro projeto é o 1267, de 2020, da deputada Talíria Petroni e outros 15 deputados, que estimula a divulgação pelos meios de comunicação do número gratuito para denúncias de violência contra a mulher, o Disque 180. Pelo substitutivo preliminar da relatora, a deputada Flávia Arruda, a divulgação por emissoras de rádio e TV e por provedores de conteúdo de internet não será obrigatória, como constava do texto original, ideia considerada inconstitucional por ela. Como último destaque, dentre tantos projetos que tramitam, está o PL 2442 de 2020, de autoria em conjunto da deputada Jandira Fegali e outros deputados, que mantém a validade de pedidos médicos para a realização de exames de pré-natal enquanto perdurarem as medidas de isolamento e quarentena para a contenção da pandemia de Covid-19. Os pedidos poderão ser emitidos, inclusive, de forma eletrônica. O parecer preliminar da relatora, a deputada Lisiane Bayer, determina ainda que as unidades de saúde públicas e privadas deverão garantir a segurança e a realização desses exames, de forma a preservar as nossas mulheres dos riscos de contaminação. Eu vou encerrar me utilizando, é claro, de um pequeno trecho de uma canção de Erasmo Carlos que diz: mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. E o que houve em São Paulo, amigo, hein? Parece que no Dia Internacional da Mulher repercutiu imagens aí do governador do estado apontando o dedo contra uma vizinha. É que as primeiras horas aí depois do início da nova fase em São Paulo, muita polêmica acima de tudo e uma informação de que supostamente um filho do governador fez ou estaria fazendo uma festa na casa da família Dória. O governador então ficou muito irritado com a informação, chegou a abrir, segundo notícias divulgadas, queixa-crime contra uma vizinha que teria denunciado a suposta festa. Dória negou que estivesse acontecendo festa em seu endereço e que nem seu filho estaria em casa. E assim a confusão foi armada. Parece até que tinha uma festa acontecendo na rua do governador, em uma casa da rua da residência do governador, mas não necessariamente na casa do governador. Ele estava furioso no final de semana. E esse episódio do dedo de Dória, levantando o dedo Dória contra uma mulher, levou o nome da vizinha aos assuntos mais comentados do Twitter. O nome dela seria Alessandra Maluf, neta do ex-político Paulo Maluf. Enfim, Dória com muita dor de cabeça, irritado, tempos difíceis para o povo de São Paulo e para o seu governador. 2020 teve o maior número de empresas abertas na última década, gente. Menos burocracia e abertura de mais negócios para driblar a crise provocada pela pandemia no país. Segundo dados do Ministério da Economia, 2020 registrou o maior número de empresas abertas da última década. O tempo médio para a abertura de uma empresa nos últimos 2 anos no Brasil caiu pela metade, passou de 5 dias para 2. Com a transformação digital de serviços, a tendência é que este tempo diminua ainda mais. De acordo com o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz, com a implantação do fluxo simplificado, chamado Balcão Único, espera-se melhorar ainda mais esse número em 2021. Ainda segundo o Ministério da Economia, em 2020, houve um acréscimo de cerca de 2.600.000 novos empreendedores individuais, perfil que representa hoje a maioria dos negócios ativos no país, com 56%. Para auxiliar os novos empresários e capacitá-los, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem oferecido cursos à distância. O acesso a esses serviços pelo WhatsApp já registra mais de 10 mil acessos por semana. Mais detalhes sobre os cursos no site do SEBRAE. Apoio financeiro, desburocratização foram algumas das iniciativas do governo federal para manter a economia girando em um ano tão delicado. De Brasília, Andréia Luiza Matias.
Entre outros que têm vontade de disputar 2022, Lula saiu dizendo que gosta de Ciro, gosta de graça de Ciro Gomes. Não quer nada em troca, segundo o petista, mas não gosta quando Ciro ataca o PT. E parece que, na verdade, Lula já se vê mesmo como candidato em 2022 e, por essas palavras, ele demonstra que quer acalmar os ânimos de Ciro. Mas Ciro devolveu, mandou recado. Não contem comigo para esse circo, disse Ciro Gomes sobre candidatura de Lula. Falou isso em entrevista onde também atacou, como sempre faz, fortemente o presidente Bolsonaro. Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tucano, disse estar arrependido por ter anulado o voto no segundo turno da eleição presidencial de 2018. Ele falou isso em entrevista à Época, não é? Naquele ano, o presidente Jair Bolsonaro e o petista Fernando Haddad disputavam o segundo turno. Sem dizer o motivo pelo qual anulou o voto em 2018, ele disse sentir certo mal-estar por não ter votado em alguém contra Bolsonaro, que acabou ganhando a eleição. Mas adiantou que caso o PT vá para o segundo turno em 2022, ele, FHC, pode votar a favor do partido de oposição a Bolsonaro. Alguém duvida que FHC, ao invés de anular o voto em 2018, tenha votado em Haddad? Está virando moda para alguns da classe artística atacar o presidente Bolsonaro, sobretudo se a personalidade não estiver com muitos motivos, não é, para estar por cima na mídia ou esteja vivendo aquele tempo morno da carreira. Então, bate em Bolsonaro, para pelo menos aparecer um pouco nas redes sociais. E assim, muitos estão fazendo. Parece que teve agora a Bruna Marquezine, que foi às redes sociais para tentar lacrar contra o presidente Bolsonaro. Em suas redes sociais, Marquezine falou sobre o que ela considera o atraso na vacina contra o coronavírus, mesmo que o Brasil seja um dos países que mais vacinam no mundo. Ao criticar o presidente, Bruna Marquezine retuitou um vídeo de quem? Do youtuber Felipe Neto, que traz algumas declarações recentes do presidente. Bruna Marquezine, a ex-namorada de Neymar, chamou Bolsonaro de desgraçado. Mas não é todo ator não que ataca Bolsonaro. Outro conhecido ator, Thiago Gagliasso, irmão do também ator o Bruno, compartilhou uma série de informações de artistas que atacam Bolsonaro e aparecem na lista negra da Lei Rouanet, porque foram apoiados com vultuosas quantias financeiras, dinheiro, não é? E ficaram sem prestar contas. Ou seja, consumiram recursos e não prestaram contas à Lei Rouanet. A lista é enorme e mostra empréstimos milionários para conhecidos artistas nacionais que hoje em dia vivem a polemizar contra o presidente. O problema é que poucos brasileiros viram falar das tais obras patrocinadas pela Lei Rouanet, se é que foram de fato feitas, já que não prestaram contas sobre o que foi feito de fato com os recursos públicos. O projeto aumenta prisões preventivas de homens que ameaçam mulheres. O senador Chico Rodrigues apresentou o projeto de lei de número 490 de 2021, que amplia as possibilidades de prisão preventiva e endurece as penas para quem pratica toda sorte de violência doméstica. Chico Rodrigues afirmou que a atual redação do Código de Processo Penal pode dar a entender ser indispensável a prévia aplicação de medida protetiva de urgência para que seja possível a decretação da prisão preventiva. E que só no caso do eventual descumprimento dela seria possível prender o agressor. Acontece que há casos em que o nível de gravidade aponta para a necessidade da prisão desde o início, como a única forma de se prevenir a ocorrência de um crime mais grave, no caso, o feminicídio. Com o projeto, o senador busca garantir a possibilidade de prisão preventiva por crimes como ameaça, injúria e lesão corporal no contexto familiar, que costumam anteceder ao feminicídio. A proposta vai ao encontro do entendimento de um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para tratar da violência doméstica. Os próprios magistrados apontaram a necessidade de ampliação da prisão preventiva nos casos processados com base na famosa Lei Maria da Penha. Para se ter uma ideia,